Vou pedir também para que os palestrantes da tarde de hoje subam ao palco. Altair Machado, também o Zecão, por favor. Neste momento, teremos também alguns convidados que pertencem e são membros do GAAS. Sebastião Pedro da Silva Neto, chefe da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. A Rose Monerá, pesquisadora da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Gleiciano Vasconcelos, produtor rural em Mato Grosso do Sul. E a Roseli Giacchini, produtora rural no estado de Mato Grosso. Por favor, subam ao palco. Sebastião Pedro, por favor, gostaria que você se apresentasse ao público agora, presente, antes de começarmos aqui essa mesa redonda. Então, boa tarde, boa noite, senhores, senhoras. Satisfação muito grande estar aqui, mediando esse debate junto com demais companheiros. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, formei em Viçosa há 31 anos, depois fiz um mestrado em melhoramento de soja, depois fui trabalhar com biotecnologia na iniciativa privada, trabalhei por 18 anos. Nesse meio prazo, fiz um curso de doutorado em biotecnologia voltado a melhoramento no Japão, onde, pela primeira vez, tive contato com essas coisas que o Tomita falou aqui. Mas, ao regressar no Brasil, vi que a gente não praticava nada disso, né? E, nesse trabalho, a gente, voltando, depois de 18 anos na iniciativa privada, eu fui para a Embrapa, porque eu queria ser pesquisador. Me atraía muito o fato de poder achar soluções para os problemas. E na Embrapa já estou há 11 anos, fui coordenador da pesquisa de melhoramento de soja para o Cerrado por alguns anos e, há algum tempo, estou chefe da Secretaria de Inovação e Negócios, onde sou responsável por fazer a interação da porteira para fora, né, da nossa empresa. A nossa empresa é uma empresa pública, a Embrapa, com o setor produtivo. E a gente tem, há uns 5 anos, interagido muito com o gás, e eu vi que, na verdade, nós precisamos ter essa conexão, né? A pesquisa com o setor produtivo. E isso está faltando muito no nosso país, porque nós precisamos realmente sair dos pacotes, porque nossos pacotes foram criados para a agricultura de clima temperado. E nós estamos numa agricultura de clima tropical, onde nós lemos e ouvimos todos os dias que nós somos os maiores usuários de defensivos do mundo, né? Pelo fato de nós estarmos nos trópicos, a justificativa é essa, de estar no trópico e tal. Mas, na verdade, não é isso, né? Nós ouvimos aqui nesses dias que são os pacotes. Mas, abreviando aqui a fala, eu sou um fanático por esse trabalho. Eu acho que isso recém começa, né, esse trabalho aqui da agricultura sustentável. O meu entusiasmo é tal qual o do Zecão, né, que há muito tempo eu ouço palestras dele, mas nunca vi ele tão animado como hoje. Então, eu também sou tão animado quanto vocês todos aqui e gostaria muito da gente realmente dar as mãos e, no nosso trabalho, eu, como pesquisador, também sou produtor rural, a gente realmente buscar soluções sustentáveis que nós estamos falando aqui nesse fórum. Obrigado. Obrigado, Sebastião. Agora, gostaria que a pesquisadora Rose Monerá se apresentasse também. Boa tarde a todos. Eu sou Rose Monerá, pesquisadora da Embrapa. Não tenho 11 anos de Embrapa, que nem o Sebastião, tenho 30. Sempre no mesmo laboratório. Eu me formei na UNB em Biologia em 1984. Depois, eu entrei na Embrapa em 1987 como estagiária. Fui a primeira estagiária do Laboratório de Bactérias Entomopatogênicas. Depois, eu fui fazer doutorado em Patologia de Insetos em Montpellier, na França. E, desde que eu voltei do doutorado, em 95, eu coordeno o Laboratório de Bactérias Entomopatogênicas. Então, nós temos lá uma coleção de bactérias e tentamos, a cada vez que existe um problema, encontrar uma solução para combater insetos e outras pragas também. Hoje, nosso trabalho é bem diversificado. A gente fornece genes também para a transformação de plantas
E temos parceria com várias empresas, tanto empresas comerciais quanto fazendas, para desenvolver produtos biológicos. Bom, o que assim, mais me deixou feliz nos últimos anos, e não vou me emocionar dessa vez, viu, Rogério? É que, quando eu conheci o pessoal do gás, há 2 anos atrás, eu dei uma palestra falando que o controle biológico significava 1 a 2% do mercado, 1 a 2% do Brasil usava produtos biológicos. E, no final do ano passado, a gente teve um dado divulgado pela BCBio, dizendo que 11 milhões de hectares hoje no Brasil usam controle biológico, com produtos comerciais. E, segundo algumas pessoas da ProSoja, esse dado deve ser essa superfície deve ser de 20 milhões de hectares. E, na época, eu falei que eu queria me aposentar, quer dizer, que o meu sonho era me aposentar com 5%, pelo menos, do Brasil usando produto biológico. Então, eu já posso me aposentar já há bastante tempo. E, assim, é muito bacana, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, isso eu gosto de falar, o que mais deixa a gente feliz é ver a coragem que as pessoas estão tendo de usar produtos biológicos, de mudar a agricultura, de fazer todo esse manejo, de participar, de interagir com a terra, né, de falar, puxa, olha o cheiro, olha o resultado. Então, assim, nós estamos aprendendo na pesquisa com os agricultores que estão trazendo os problemas, estamos tentando correr atrás deles para entender o que está acontecendo, porque muita coisa a gente não entende. E, da mesma forma que o primeiro palestrante falou que, apesar de todos os títulos que nós temos, nós hoje somos crianças engatinhando no jardim de infância e tentando entender as coisas, eu me sinto da mesma forma. E o que é bacana é que, com certeza, o fruto disso aqui vai ser deixar um país melhor, né? Um ambiente melhor e tratar das futuras gerações para que eles tenham um local mais confortável e mais limpo, né? Mais sustentável para poder viver. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e queria deixar um outro recado. Muita gente vem perguntar para mim, a gente pode ir lá na Embrapa conversar com você? Gente, a Embrapa é uma empresa pública. A gente trabalha para vocês. O nosso salário e as nossas pesquisas são geradas com o dinheiro de vocês. Então, a gente tem obrigação, e um grande prazer também, em devolver para a sociedade aquilo que a sociedade dá para a gente. Então, por favor... Então, assim, fiquem à vontade, a gente está lá, está à disposição, e muito obrigada. Agora, por favor, também se presente, a Roseli Bianchini, produtora rural do estado de Mato Grosso. Boa noite. Eu também sou produtora rural aqui no norte do Mato Grosso, mas minha família é de origem do interior de São Paulo, meu avô era produtor de café, e depois vim para o Mato Grosso do Sul, onde meu pai tinha propriedade na Viraí. E eu fui para o norte do Mato Grosso. Também sou engenheira agrônoma, mestre em agricultura tropical e também doutora em agricultura tropical. Mas a minha profissão, o que eu faço hoje, é ser produtora rural de soja e milho. Eu tive a grata satisfação de entender que tudo que eu fazia, eu abria o primeiro ano de área, tinha alguns testes de produtividade muito altas, segundo, terceiro e quarto ano eu tinha redução de produção. Aí, a gente começou a entender o que estava acontecendo. Realmente, a gente não conseguia ter tudo aqui na porta e os pesquisadores mostraram. Começaram a aparecer os problemas como o Zecão de platileiros. Eu não tenho cisco, mas eu tenho praticamente nas nossas áreas. E eu tive a grata satisfação de conhecer o Zecão. Um congresso de hematologia, que nosso grupo se reuniu e falou assim, vamos tentar fazer de uma forma como o Zecão fazia. E foi a partir daí que a gente começou a entender que a gente tinha que fazer um pouco diferente. Ainda mais eu que vim da academia, né? Cheguei a fazer um doutorado em fitopatologia, a gente tem uma visão muito acadêmica, e aí a gente saiu fora da academia.
E ainda bem que tem todos vocês aqui que estão como eu, que estão fora da casinha, para a gente pensar diferente e fazer as coisas diferentes. Hoje eu uso alguns bioativadores, uso bactérias, faço cobertura, a braquiária. Hoje eu conversava com alguns produtores que também, como eu lá, lutam com a questão das crotalárias, dos mix, mas a gente está aí para fazer mudança, né? Se fosse pensar diferente, a gente não estava aí com todos esses desafios. E agora, gostaria que o Gleiciano Vasconcelos, produtor rural no estado de Mato Grosso do Sul, também se apresentasse. Olá, pessoal. Muito boa noite. Primeiro, eu quero não ser redundante, né? Mas vou aproveitar o Zarte e dar as muitas boas-vindas a vocês aqui no Mato Grosso do Sul. Para quem veio de fora, muito bem-vindos. E eu quero agradecer e parabenizar, principalmente, os que são aqui do MS, que valorizaram que santo de casa faz milagre, sim. Por isso que vocês estão aqui. Meu muito obrigado a vocês. Sou produtor rural, como anunciou, e a gente já estamos partindo para a 20ª safra, soja, milho. Sou arrendatário, por isso é o que me trouxe aqui, redução de custo, a princípio, isso que me trouxe aqui. E eu gosto de destacar bastante a parte do arrendatário, porque como é que um louco, né, indo para a 20ª safra, não é proprietário, só meu pai é proprietário, nós plantamos em áreas distintas, né, como é que um louco arrendatário entra nesse caminho? E como é que persiste nesse caminho? Nós já estamos há 4 anos praticando esse tipo de agricultura, com as bases, com esses tripés, e posso dizer para vocês que, mesmo assim, eu estou aprendendo a virar agricultura agora. De 2 anos para cá que eu estou conseguindo me entender como agricultor e me encontrar naquilo que a gente vem praticando. Praticamos multiplicação de bactérias on-farm, estamos iniciando este ano a multiplicação de fungo na fazenda, tudo para consumo próprio, né, para que fique bem claro, questões legais, né. Doutora Rose tem nos ajudado muito com conhecimento. Fizemos vários cursos na Embrapa aberto, equipe nota 1000. Começamos trabalhos com um coquetel de plantas de cobertura, fazendo... E aí aqui eu já vou aproveitar e depois já engatar uma pergunta para o Zecão, onde a gente estava conversando à noite. Começamos a fazer, no nosso entendimento, como ele mesmo disse na palestra dele, a gente tem que dar retorno. E aí eu penso que a gente tem que fazer coquetel de plantas de cobertura com uma cultura econômica do sistema, né? Então, nesse sentido, e aproveitando para a gente já começar, eu estava preparado para mediar para o Bisão, né, fazer as perguntas, aí me incumbiram de ajudar no painel. E, de qualquer forma, agradecer todos os palestrantes. Que tarde, né? Hoje foi uma tarde memorável, amanhã também. Hoje o dia foi excepcional. E agradecer a todos, em nome do GAAS. Agora a gente tem que acostumar, né, Rosa? A gente falava o gás, né? Agora é GAAS. Parabenizar o Zecão pelo trabalho de longa duração. E sua palestra, com certeza, como as dos demais, nos motiva a persistir nesse caminho, né? Então, lembrando algumas coisas, como eu tinha me atentado à palestra do Zecão, algumas palavras, algumas frases, não na conclusão, mas durante a sua palestra, né? O problema da monocultura e da sucessão. Persistência e motivação. Consciência para mudar e sair da estagnação. Manejo de sistema. Matéria orgânica tem que estar no subconsciente. Rotação. E aí, como vice-presidente da Federação Brasileira de Plantio Direto, aqui no Mato Grosso do Sul, temos mais 2 vice-presidentes da Bahia e temos de Santa Catarina também está presente, mais algumas pessoas. Sistema de plantio direto é diferente de semeadura direta. Então, olhar sistema. E a gente sempre fala, onde a gente está andando,
sistema que proporcione ambiente aeróbico. E aí vem, Tomita, melhoramento genético, que o Juca Sá sempre nos falava, sempre nos fala, que é a referência que o Zecão deu. Nosso grande Ivo Frari também comenta muito, né, Ivo? Questão de matéria orgânica. Para a gente conseguir, em média, isso é dados de Lucas, para a gente conseguir manter os nossos índices de matéria orgânica, nós temos que produzir 14 toneladas de palha por ano. Para você querer subir, isso é ciência. Para você querer aumentar seu índice de matéria orgânica, mais de 18 toneladas. Como fazer? Está aqui. Então, o Juca tem contribuído muito com a gente. E naquilo que o Zecão falou, e aí eu já vou passar a primeira pergunta para ele, porque o Calegari sempre fala isso, e a gente ouve bastante, nós temos que mimetizar a natureza, né? E aí vem a diversidade de plantas. Não só o volume, né, Ivo, de biomassa, mas a diversidade e a qualidade dela. E aí, Zecão, a primeira pergunta: como você determina as quantidades de cada espécie para elaborar o coquetel, né? E para que elas realizem a sua contribuição de forma plena? Eu acho que o grande segredo está como a gente equalizar tantos quilos do A, do B, ou do C, ou do D. Ok. É importante, né? Porque quando você vai fazer um consórcio, é diferente de você plantar uma planta de cobertura solteira. E muita gente cai no erro de manter as mesmas quantidades. Existe muita competição entre as plantas consorciadas e não vai dar certo, né? Mas qual que é a regra, então? A regra é a experiência, né? A regra é aquilo lá que cada um vai fazer em casa. Você vai ter que ver qual que é a espécie que é mais competitiva, que tem um pote mais alto, qual que é menos, tamanho da semente. Então, você tem que ter essa experiência. E a gente, dos grupos, o pessoal que vive apaixonado, né, por esse sistema de plantas de coberturas e consórcio, a gente vive trocando informações. Façam experiência, experimente com pouquinho, não vai começar com 9, 10 espécies. Faz 2, 3 espécies de consórcio, diminui a população dessas espécies e vai aprendendo e trocando informações e ensinando os outros. É assim que nós vamos evoluir na agricultura. Celso, Tomita. Eu só queria fazer mais uma observação. Sim. Só para referência, mas isso eu acho que é referência, porque depende da propriedade e depende da região. Você citou o Calegari tem um manual, quer dizer que é disponível, é fácil de conseguir, inclusive na internet, que explica bem a proporção de cada uma dessas plantas coberturas, as quantidades de semente em consórcio ou solteiras. Mas leva isso como uma referência e tire as suas próprias conclusões na sua propriedade. Para o Celso, o uso da cauda bordaleza no sustentável chega a prejudicar o sistema biológico? Até que ponto? O uso da cauda sulfocáustica, né? Ou bordaleza? Aqui está bordaleza. Também a sulfocáustica que o pessoal tem usado bastante. Tanto cauda sulfocáustica como cauda bordaleza, se você fizer diretamente aplicada à cultura, ela dá microfissuras na planta. Então, tem que ter o cuidado de não aplicar assim, somente ela. Pega ela e complexa com açúcar. Aí você tem a mesma ação, de bactericida ou de fungicida e faz o mesmo controle. Só que, quando ela vai na planta, ela não faz essas microfissuras no tecido da planta. Então, não vai dar fitotoxicidade. É fitotoxicidade oculta, né, que a gente chama. Então, parece que não dá, mas lá dentro, no tecido, ela acontece essas microfissuras e começa a dar, depois de uns 5 dias após a aplicação, ela começa a dar bactéria de novo naquele sistema. Abre a entrada das bactérias. Para o Zecão, o Darwin pergunta: no sistema de rotação,
Quando planta milho mais crotalária na safrinha, como é feito o controle da soja tiguera? E sobre o milho consorciado, qual manejo ocasiona menor competição com o milho? A braquiária ou a crotalária? Bom, quando vai fazer esse consórcio de milho mais crotalária, tem que tomar alguns cuidados, né? Lá fora, agora há pouco, me perguntaram, a minha área é muito infestada com corda de viola, como é que eu faço esse consórcio? É melhor optar por outro consórcio, poderia ser milho e braquiária, alguma outra coisa. Mas, no caso da soja tiguera, é complicado, quer dizer, a pessoa tem que... eu, lá na fazenda, quando eu vou fazer o consórcio milho crotalária, eu faço o manejo pré-plantio, quer dizer, eu colho a soja, espero alguns dias para germinar e faço o manejo pré-plantio para entrar com esse consórcio, né? Existem pessoas usando alguns herbicidas também, mas eu prefiro dar esse intervalo e fazer o manejo com gramoxil, no caso, e entrar com crotalária mais milho simultaneamente no plantio. Roseli, você pode relatar algo do seu trabalho lá também para nós? Realmente, quando nós usamos o gramoxil, a gente consegue eliminar aquele primeiro banco, né, já que a gente tem uma perca de time. Então, quando nós temos um período menor, aí a gente faz a intervenção com um herbicida, com doses menores, aí a gente tem mesotrione, tem botrione. Então, realmente, o melhor seria que a gente usasse o gramoxil, mas aí vai depender do time. Então, eu tenho optado ainda pelo uso dos mesotrione e o tembotrione devido ao time, né? E aí você consegue ajustar a braquiária com o milho. Se tiver a crotalária, aí você já tem, se você usar, por exemplo, o tembotrione, ele já tem uma supressão total na crotalária, no caso soberano. Queria fazer uma pergunta para o doutor Altair. E, antes, porém, o doutor Altair ele é um pesquisador da Embrapa que tem uma história de vida muito interessante, porque, antes de ir para a Embrapa, ele passou algum tempo como melhorista de empresas privadas. E lá ele teve experiência dos dois lados, né? Ele teve na empresa privada, viu, assistiu, participou do trabalho, e aqui agora ele é Embrapa e está na Embrapa fazendo um trabalho diferente, porque ele trabalha com o que ele relatou aqui, o melhoramento participativo em milho. E, na nossa agricultura, a cultura do milho é a que tem o custo de semente mais alto, né? A semente de milho, ela realmente é uma semente que pesa no orçamento. E a palestra do Altair hoje indicou algumas saídas para o produtor, saídas inteligentes, viáveis, né? Científicas, para o produtor depender menos desse insumo. Talvez até podendo fazer a sua própria semente ou fazer o melhoramento participativo. Então, doutor Altair, gostaria de retomar aqui um tema que você abordou, que você falou sobre o glifosato, que uma planta de milho, pelo que eu entendi, quando ela é resistente ao glifosato, condicionada que ela está àquele insumo, àquela molécula, eu entendi durante a sua aplicação, a sua explanação, que esse material, esse genótipo, se ele não tiver contato com a molécula, não for usado o glifosato, ele vai produzir menos? Seria isso? Ou seja, é o pacote fechado,
A genética de milho resistente a glifosato é, de certa forma, dependente do glifosato para expressar o seu máximo potencial? Seria isso? Você poderia explicar para nós essa coisa melhor? No caso dessas construções genéticas que as empresas privadas procuram fazer, elas buscam ter um lucro cada vez maior em relação a essas construções. Uma das construções mais recentes foi diminuir a área foliar do milho e baixar o porte. Isso aí tem uma consequência, porque você tem 4 vias de aminoácidos essenciais que trazem resistência genética para a espécie milho e acaba favorecendo, basicamente, a via glutamina, que vai formar a zeína, que é a proteína do grão, e as outras cadeias de aminoácidos diminuem a sua quantidade, diminui a resistência genética e, consequentemente, vocês têm que jogar mais inseticida e fungicida, porque elas vão ficar suscetíveis a essas doenças. Mas quem vende o inseticida e o fungicida é a mesma que vende a semente e que vende o herbicida. Então, é uma construção comercial usando da genética. A relação do glifosato não é só o glifosato, todos transgenes que são construídos, pessoal, quando começou a transgenia, a história da transgenia, o pessoal usava muito vai ter um transgênico para fixação de nitrogênio, transgênico para tolerância à seca, mas isso não apareceu, apareceu os transgênicos para herbicida. E eu lembro, naquela época, quando apareceu, porque todo o fundamento da transgenia ela parte de um bloqueio enzimático a partir de algum inibidor. Então, o inibidor existe naturalmente na planta. E se eu estou usando excesso desse inibidor, ele vai paralisar a incorporação do nitrogênio nos esqueletos de carbono. E aí vai desacoplar a cadeia de elétrons e pólitos assimilados todos vão acabar se exaurindo e matando a planta, mas assim mata também bactéria, mata a formiga, mata inseto. O controle biológico natural vai acabar. Por isso que não existe um simples evento no milho transgênico, são duplo eventos, é o evento do BT e o evento do herbicida. Isso eu perguntei para o chefe da Monsanto hoje, que é o Walter Trevisan, internacional, para que fazer duplo evento? Isso eu perguntei há 10 anos atrás. Se já o BT, a controle de lagarta, não é tão sério no milho, eu falei, não, mas vai acabar ficando sério porque vai praticamente acabar com o controle biológico, a aplicação do glifosato. E, realmente, hoje todos são duplos eventos. Então, todas as relações que o pessoal trabalha nessas transgenias é em função de uma enzima que come um excesso de um substrato e que, normalmente, é um inibidor de alguma reação. Não é só do milho, não, da soja é a mesma coisa, o sistema é exatamente igual. Mas são construções genéticas. Agora, o que ocorre? Se eu tenho uma enzima lá que come o inibidor, e eu não botar o substrato para ele vai comer o inibidor natural da planta. Aí você vai ter o metabolismo funcionando sem parar. Satura a planta e a produtividade vai diminuir, quando você não joga aquele herbicida. Então, também é uma construção genética para tornar o pacote fechado. Se não jogar o herbicida, vai diminuir o herbicida específico daquela transgenia, daquele transgênico que está lá dentro daquele evento, né? Então, isso também é uma construção comercial. Agora, isso é possível reverter isso tendo processos de construção de novas variedades, sem ser transgênicos, mas que construam junto com o sistema de produção. Eu acho que, quando vocês estão melhorando um sistema de produção, vocês também têm que estar melhorando a genética das plantas que vão entrar nesse sistema de produção. Essas coisas que nós estamos trabalhando conjuntamente, melhorando o sistema e melhorando a genética. Aí o resultado, certamente, vai ser um resultado muito mais favorável, porque nós já tivemos exemplo de variedades de milho produzindo 3, 4 toneladas em um determinado sistema orgânico, e hoje nós estamos chegando a 8, 9, 10 toneladas em função dessa melhoria, tanto do sistema como da genética das plantas. Basicamente, é isso. Aliás, obrigado à organização e também é uma satisfação estar conhecendo essas pessoas. Aqui nós estamos aprendendo muito também. Eu acho que não é só conhecimento. Toda ação participativa, eu sempre falo,
A gente joga conhecimento e releva conhecimento, senão não seria participativo. Obrigado. Doutora Altair, isso é muito esclarecedor para nós, produtores. Eu me lembro de uma tese de doutorado do Ferronato, na agricultura tropical lá em Mato Grosso, em Cuiabá, em que ele realmente o resultado foi isso: doses de glifosato aumentava a produtividade da soja. E aí a gente correlaciona, bom, mas e como que fica o sistema radicular, todo o efeito deletério do glifosato? E a resposta para aquele trabalho foi ganhos de rendimento. E aí o senhor acaba de nos explicar o que era que estava aferindo isso e a engenharia disso contra nós, produtores. Isso aqui cabe uma explicação também. Esses transgênicos de herbicida, né, tem que acabar com... Eu ouvi muita gente falando que aumenta a produtividade da soja. Não tem relação absolutamente nenhuma com produtividade. Eles são eventos simplesmente metabólicos que não se relacionam com a produtividade. Eu já peguei uma vez uma reunião na Embrapa, quando estavam para aprovar a questão dos transgênicos dentro do Congresso Nacional, e que peguei um pesquisador lá falando, nós temos que falar que aumenta a produtividade para poder impressionar. E eu falei, não, mas não tem relação com produtividade. Ah, mas a gente tem que mentir para poder aprovar lá no Congresso Nacional. Você vê, isso sai de uma instituição pública e que tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? Porque são eventos metabólicos que não têm relação absolutamente nenhuma com produtividade. Mas realmente a conta não fecha, porque quando a gente usa esses eventos... O que acontece é que, se não botar aquele herbicida, diminui a produtividade, né? Então, esse que é a questão, né? Obrigado. Rose, dentro que o Celso apresentou aqui para nós, e a gente conversa muito sobre isso, e a Rose aqui, ela é uma pessoa que a gente tem que defender muito bem, porque é uma pessoa coerente, e ela sempre bateu desde lá de trás, quando temos uma história que já foi contada, a qualidade da multiplicação. Então, o controle de qualidade, aquilo que deve ser feito. Hoje, aqui teve um produtor, mas o fulano de tal me falou que é ilegal eu fazer na propriedade. A gente sabe que não é, isso já foi discutido e exaurido. O Tomita tem todo o trabalho dele na qualidade da multiplicação, como faz, mas passando um pouquinho mais por on-farm, e ainda o que a gente fala de controle biológico, não é porque comercial ou on-farm. Eu acredito que o on-farm hoje ele só existe em função de custo. Senão, nem eu queria multiplicar na fazenda, eu queria era pronto mesmo, já me resolve a vida, eu não quero verticalizar tudo. Mas hoje a gente faz on-farm, questão de custo. Mas já que se faz e a lei ampara, e a Rose tem defendido muito a parametrização não inibitória, e é isso que a gente defendeu lá no Ministério, mas que tenha-se, pelo menos, um controle de qualidade, pelo menos mínimo, básico, para a gente não ser motivo de chacota e, às vezes, alguma indução de que eu já vi em várias palestras de muita gente apresentando uma colher de pau no meio do tempo, dentro de uma caixa d'água e tal. Gente, nossa multiplicação ao farm não é isso, é com qualidade, né? Então, aí abre margem para as pessoas também começarem a criticar. E aí, Rose, né, o que você sempre tem feito, eu gostaria que destacasse. Bom, primeiramente, a produção on-farm está apoiada legalmente pela lei, né? Então, existe um parágrafo dentro do decreto que diz que o produtor pode produzir o seu próprio insumo e que ele não comercialize isso. É muito importante a gente falar do controle de qualidade, porque a gente tem situações que são diferentes. Nós temos bactérias, micro-organismos que são comunitários, então eles podem ser produzidos juntos, no caso, bactérias do ambiente, coisas assim. E a gente tem os micro-organismos de controle biológico, que a gente sabe que eles não devem ser produzidos junto, porque eles não são comunitários. Inclusive, nós temos trabalhos publicados mostrando que
às vezes, inibe outro. Então, uma estirpe de Bacillus thuringiensis pode inibir o crescimento de outra, porque essas bactérias produzem bacteriocinas. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente vai fazer isso, porque o que a gente precisa, falando especificamente do Bacillus thuringiensis, a gente precisa que todas as proteínas sejam expressas para formar o cristal que mata o inseto. Para que isso aconteça, a gente tem que dar os nutrientes necessários para que todo o processo ocorra. Porque, se a gente não fizer isso, a gente pode ter uma má formação proteica e uma baixa eficácia desse produto que está sendo gerado. Então, quando a gente começou a ver a forma como a coisa estava sendo feita no campo, a gente ficou um pouco preocupado, na verdade, a gente ficou muito preocupado, porque era uma oportunidade, o controle biológico estava crescendo, mas, muitas vezes, naquela euforia, o produtor poderia acabar fazendo um produto de má qualidade. E o produto de má qualidade quer dizer o quê? Baixa eficácia. E um produto contaminado pode causar o quê? Alguém tendo uma doença. Então, a gente ficou preocupado com isso. Começamos a fazer uns cursos lá na Embrapa, e assim, é muito legal a gente falar isso. Cada vez que a gente abre a inscrição para o curso, em 3 dias as inscrições fecham, porque é muita gente interessada, então tem muita gente procurando. Infelizmente, a gente não tem condição de dar curso o tempo todo, porque a gente tem que parar o laboratório para fazer isso, mas as pessoas que estão indo lá estão sendo multiplicadores, né? E, com isso, a gente está mostrando o que é produzir, no caso, o Bacillus thuringiensis da forma correta e da forma que não é tão correta, e depois fazendo um controle de qualidade. E, para isso, a gente criou um manual com testes muito rápidos, muito simples, para avaliação do produto final, para a gente ter certeza que aquele produto que está sendo gerado ali, ele é eficaz e ele também não faz mal à saúde e que ele está livre de contaminantes que seriam perigosos à saúde. Então, pensando nesse lado, nós temos cooperações com empresas, né, fazendo meios de cultura, fazendo técnicas de controle de qualidade, prestando esse serviço também. E, assim, muita gente sai do curso com uma outra visão. Alguns melhoram o seu sistema, outros vão comprar só produto comercial, outros continuam do mesmo jeito. Mas, assim, é importante a gente deixar claro que a função da Embrapa não é fiscalizar, não é brigar com ninguém, é simplesmente mostrar uma coisa e outra, e deixar isso bem claro. Porque o que a gente quer é justamente o que está acontecendo agora, que o controle biológico seja usado, que seja feito tudo da forma correta e que a gente tenha alimentos mais saudáveis. Então, é por aí. Obrigado, Rose. Para o Celso Tomita, no manejo de doenças da soja, você obteve economia de R$ 600 por hectare no combate à ferrugem asiática. Qual seria os produtos mais indicados para uma agricultura sustentável, no caso específico do controle? O Harley perguntou, lá do Paraguai, com relação à ferrugem asiática. O que a gente trabalha mais em relação à ferrugem asiática é o manejo da nutrição. Então, trabalha bem a nutrição, fazer com que o sistema não extrapole em excesso de N, um balanço de potássio bem equilibrado para que ele desencadeie o processo de defesa do sistema físico, né? Acumule no tecido cálcio, magnésio e potássio, bem distribuído, que aí começa a defesa, induz a defesa. Em cima disso, começa a vir os elementos que a gente chama de biologia, biofilmes. Começa a formar os biofilmes sobre o tecido da planta, que você vai ter uma diversidade biológica em cima desse tecido, que a hora que cai o primeiro esporo em cima desse ambiente, ela não tem condição assim, de crescer tão à vontade, a não ser que lave ou deixe esterilizado. Aí você não tem como desenvolver, quer dizer, o esporo da ferrugem não desenvolve tão fácil. Uma vez que você está fazendo inspeção lá, enxergou 1%, 2%
da incidência numa severidade, grau de severidade 1, quer dizer, 1, 2, 3 estruturas presentes, aí você já começa a fazer o manejo com o fungicida. Mas até lá você não tem. Então, o preventivo é em cima do que se tem. Senão não é preventivo. Preventivo é o quê? Né? Por isso, assim, então você vai ter câncer. Então você tem que se mutilar para se defender desse câncer? Não, você até desenvolve, aguarda aquele momento, vai se fazendo o exame, até que acompanha e aparece, você vai estar fazendo a intervenção. Então, esse é o mesmo conceito que a gente coloca. Depois da atividade biológica, aí uso de algumas bactérias isoladas, que a gente encontra naquele próprio ambiente, num sistema que a gente chama de fingerprinting. Pega a própria folha que você da soja, isola aquela bactéria e começa a multiplicar ela, que vai estar protegendo também. Então, mais específico. Geralmente é do grupo Bacillus subtilis, púmilos, nessas questões, que são fáceis de encontrar. Né? Perfeito. Nutrição, equilíbrio nutricional, o biofilme, ou ocupação de espaço biológico. Isso. E depois os específicos. Essa ocupação de espaço biológico seriam com bactérias específicas ou comunidades? Como é esse processo de ocupação aí da gente fazer esse biofilme? Ou também com fungos, né? Outros fungos? Com outros fungos, também é um processo. Né? Na linha Pseudomyces, Trichoderma, você pode estar trabalhando. Tem vários desses processos que você pode estar incorporando ao sistema. Mas sim que assim, a folha não pode ficar livre. Então, o que a gente incorpora? Não é bem o produto específico. A gente manda a comida. Por exemplo, a estrutura do ferrugem, você tem que tirar aquela lá. Se ela cair em cima de uma estrutura que você pegou, resíduo de peixe fermentado, vai ter quitinase naquele meio. Então, você já começa a contaminar o fungo fitopatogênico, naquele processo de você induzir a supressão do filoplano. Né? Então, esses são os processos. Por exemplo, a gente usa muito resíduo de camarão e carapaça de caranguejo ou escama de peixe. Esses são os modelos para fazer esse tipo de controle. Então, você coloca o alimento lá, a atividade bacteriana começa a acontecer sobre essa superfície e, nisso daí, você tem enzimas assim que, por pouco, na hora que ele está querendo emitir os austórtos ou então emitir a IFA para desenvolvimento, ela começa a controlar. Quer dizer, ela não consegue ir, coloca pedra no meio do caminho dela. Né? Essa é a ideia do sistema. Quer dizer, você leva o alimento e não o organismo em si. Faz a bioativação em cima da superfície da planta, do tecido. Celso, uma preocupação nossa, produtores, eu também produzo na fazenda on-farm biológico e isolamento de bactéria. Você falou hoje que, mesmo meios esterilizados, a gente tem alguma contaminação. No caso do isolamento e a produção dessas bactérias que a gente utiliza e desses biofilmes, como que você tem feito? Você tem tido essas contaminações? É um desafio também nesses produtores que você assiste? Porque é um desafio nosso, né? Da questão de quando a gente isola e faz essa produção on-farm da contaminação. Sim. Até mesmo os isolados vendidos por empresas, né? Você tem contaminação. Então, eu sou consultor da Bayer, da BASF antes, da Bayer, da FMC e da Ihara, em relação aos RTVs, coordenar a equipe técnica, ensinando como manejar elas, porque o pessoal não sabe como utilizar. Então, a gente trabalha esse grupo para que oriente os produtores o melhor modo de aplicação
desses produtos. Então, a contaminação acontece em vários momentos. Até mesmo no momento que você tirou do saquinho, colocou na superfície da planta lá, está podendo acontecer contaminação. Então, onde que você está? Será que aquele Escherichia coli ou salmonella, ela veio no momento que você aplicou ou já veio no saquinho? Agora, quando a gente analisa dentro do saquinho lá, também já está contaminado. Só não diz quanto, né? O que acontece? A gente analisa lá no Copacer, eles são exímios analisadores. Sempre querem achar Escherichia, salmonella e os contaminantes, né? Então, vai achar 1 × 10⁸, 1 × 10⁸. Quando mal produzido, 1 × 10⁹, 1 × 10⁸, está lá, essas contaminações. Então, aí o operacional não está bem feito. Você não treinou a pessoa que está lá produzindo esses elementos para não fazer direito. Processo de aeração, processo de estabilização, porque é domínio biológico. Se você conseguir fazer o domínio biológico do bem, né, vamos dizer assim, ela vai se estabelecer. E a outra comunidade ela vai se manter mais baixa. Uma vez uns 100 unidades formadoras de colônia, 200, isso daí vai ter lá presente. Só não diz quanto. Tá certo? Eu queria só complementar. Quando a gente fez o manual para produção e controle de qualidade, que a gente está disponível até na página lá da Embrapa, a gente, depois que fez e a gente dava palestra, muitas pessoas vinham perguntar para a gente o que é uma contaminação. Você pode ter um cultivo que tem algum outro micro-organismo. O que você não pode ter é uma contaminação com aquilo que é patogênico. Então, é bom a gente deixar isso bem claro, porque, às vezes, você tem um nível aceitável de algum outro micro-organismo que pode estar ali, mas não pode ser um micro-organismo que seja patogênico. Então, existem umas tabelas, inclusive a gente fez um outro trabalho antes para a Anvisa, para controle de qualidade de produtos para aplicar para controle de larva de mosquito, que são parâmetros utilizados em água de consumo humano, né? Que aí o nível de coliforme tem que ser outro, o nível de coli tem que ser outro, então é um nível aceitável, né? Então, para esse manual que a gente fez para bacilos thuringienses, a gente usou os padrões de água, de água normal, não água de consumo humano, que estão lá e que a gente tem que cuidar são dessas e não daquelas outras que podem estar ali presentes. Tá? Altair, uma pergunta do Eduardo Martins. Estamos começando a desenhar uma iniciativa de melhoramento genético com o apoio dos agricultores do GAAS. Você acredita que o protocolo da Embrapa de melhoramento participativo poderia ser adotado pela iniciativa? E aí, complementando, se a Embrapa tem testado variedades em várias regiões para se saber a possibilidade de uso, exemplo, aí, o oeste do Paraná. Bom, o protocolo de melhoramento participativo não é uma exclusividade da Embrapa, né? Isso aí está à disposição, é uma coisa pública, principalmente quando se fala em participativo, né? A origem desse trabalho no Brasil, eu estou trabalhando com isso há 38 anos, e ele começou, na verdade, como uma reivindicação do pessoal do Paraná, da região de Garapuava, e depois Francisco Beltrão, Toledo, aquela região toda, porque eles queriam voltar a trabalhar com variedades na década de 80, em 88, 89, foi assim que começou a surgir esse trabalho. E, naquela época, então, nós montamos um trabalho na região sul e na região sudeste, com diferentes organizações, e estabelecemos um ensaio nacional de variedades crioulas, de milho crioulo, na época de 80, 88, 89, até 90, depois virou rede de sementes, e esse trabalho acabou se disseminando no Brasil todo. E depois, quando eu saí do Rio, que fui para Goiás, é que depois começamos a articular esse mesmo trabalho, já num outro patamar. E uma questão muito importante desse trabalho no Brasil, que eu sempre falo, é que toda ação participativa
ela é descentralizada e ela é de um tempo, porque tem que criar autonomia e empoderamento local, e depois a gente passa a ser só visitante e não mais pesquisador junto com eles. E esse tipo de trabalho, perfeitamente é possível o GAS fazer. Isso aqui é uma estratégia que não é difícil de fazer, ainda mais a estrutura que o GAS tem a partir das propriedades dos participantes do GAS, ela é totalmente possível para fazer para soja, para feijão, para milho, para arroz, seja lá como for. Em relação às variedades, por exemplo, que nós temos disponíveis, elas ainda não estão nem registradas, então facilita ainda mais esse tipo de trabalho, porque pode fazer um compartilhamento com essas variedades, registrando conjuntamente o GAS junto com a Embrapa. Então, esse é um trabalho que no meu modo de entender, ele leva um avanço muito grande para o GAS em relação a essa autonomia de semente, porque é um dos gargalos maiores que vocês têm, é a semente. Eu escutei muito Zecão, né, falando da diversidade, aumentar, incrementar a diversidade. Isso realmente é fantástico, é fundamental, é o que nós fazemos nas nossas áreas, né, com os corredores agroecológicos, chegando a mais de 20 espécies na mesma área. Mas tem que tomar um porém. Nós estamos aumentando a diversidade entre espécies. E a diversidade dentro da espécie nós estamos trabalhando? Ou nós estamos usando variedade de restrita variabilidade genética? Porque quando nós estamos trabalhando em clima tropical, que tem oscilações climáticas, a variabilidade dentro da espécie é importante, para que ela tenha resistência a essas oscilações ambientais que provocam estresse abiótico de todas as formas. Então, a diversidade ela se dá entre espécies, mas também dentro da espécie. E esse é um fator importante e que justifica essa questão da autonomia na semente, que você vai criar variabilidade e trabalhar com material com alta variabilidade. E essa variabilidade vai sendo ajustada ao seu sistema de produção. Assim, só para... Só complementando com uma outra questão, essas variedades de hoje podem carregar, na sua genética, elas podem carregar genes do centro de origem, devido porque o uso dos remineralizadores desse centro de origem. Então, se realmente na genética, no gene, você tem o gene desse centro de origem. Você sabe que isso aí é uma confusão tão grande. Primeiro, o que é variedade crioula, o que é variedade local, o que é variedade tradicional e o que é variedade melhorada? Qual é o conceito disso aí? O Micheleto, no ano 2000, o deputado, estava fazendo a revisão da lei de sementes, né? Nessa época, me chamaram para mim olhar a lei de sementes e eu falei, está faltando no conceito de variedade tradicional, local e crioula, e que teria que ter um referenciamento ambiental para essas variedades, não só agronômico e morfológico, né? Isso foi incluído na lei de sementes e criou uma confusão no Ministério da Agricultura sobre essa questão. Eu tive que fazer uma publicação conceituando o que vinha a ser variedade tradicional, variedade crioula, essas coisas todas. E tem que ficar bem claro que o centro de origem, onde começou a domesticação das plantas, isso há 8.000, 10.000 anos atrás, que tem muita confusão ainda, mas certamente foi na região do México com a Guatemala. Você pegar materiais originários que tem lá, da raça Tuxpenho, por exemplo, que é um material que veio da região de Baixa do México, da região de Veracruz e outros de Oaxaca, quando chegaram no Brasil, esses materiais, há pouco tempo, uns 200 anos atrás, no máximo, hoje, a maioria dos híbridos que estão no mercado tem a raça Tuxpenho. E é uma raça que tem 8.000 anos. Então, por exemplo, eu peguei alguém falando que raça tradicional, antiga, crioula, é só as raças indígenas. E não é nada disso, né? Então, o que é a variedade tradicional? É aquela que
na hereditariedade de pai para avô, para filho, passou tradições culturais de uso dessas variedades. E o que é variedade local? É aquela que, a partir de 5 ciclos, se adaptou àquela propriedade, àquele local. Então, esses conceitos eles têm que ser bem definidos para você ter clareza. Agora, o tradicional pode ser antigo ou recente. E aí uma outra questão que falo, variedade melhorada. É oriunda de uma variedade local? Sim, é oriunda de uma variedade local, tradicional ou crioula. E ela pode retornar a ser uma variedade local? Pode. Porque tem um rearranjo dos ajustes das frequências gênicas e genotípicas para uma nova situação ambiental. O que não pode é se ela perdeu variabilidade genética, que houve um processo de erosão genética, por efeito de amostragem ou por contaminação, no caso do milho. Então, basicamente, seriam essas questões que tem que cuidar, questões conceituais e questões que essas variedades antigas dos centros de origem, na verdade, como é que entrou no Brasil isso? Isso aí passou dos toltecas, dos olmecas, dos astecas, do maia, para a América Central, para os chibixas, até chegar nos tupi-guaranis, que trouxeram para o Brasil essas mesmas variedades, que eram os avate eté, que eram os milhos verdadeiros, como os guaranis falam, na região do Paraguai, entrando pelo Paraná, pelas regiões, né? Então, você tem variedades locais hoje para qualquer região do Brasil. As que eu estou trabalhando, ela tem uma adaptação muito forte para a região centro-oeste e sudeste, mas que, por exemplo, nós mandamos para Sergipe essa variedade. Você vê que o pessoal estava com 2 toneladas por hectare lá em Sergipe. Passar de uma hora para outra, só troca de material, foi para 6 toneladas. Você vê como que são as coisas, né? E também a gente está selecionando no Centro-Oeste e nos ensaios nacionais de milho que a Embrapa conduz, está indo muito bem no norte do Brasil também. Ué, a gente não selecionou para o norte, mas está indo bem. E para o sul também tem alguns materiais que vão muito bem também. Mas agora, esse tipo de trabalho tem que ser feito em loco, né? Junto com os agricultores, e principalmente se tiver uma associação envolvida, aí vai funcionar muito melhor o trabalho. Agora, o ideal é vocês estarem inseridos no mercado de semente com esses materiais, porque aí vocês vão dar um balanço no que existe no mercado, essencialmente comercial, e que é muito distante de uma agricultura sustentável, de uma agricultura biológica. Então, tem que começar a reequilibrar no mercado sementes que se adaptam ao sistema sustentável, aos sistemas biológicos. Porque hoje nós não estamos com esse germoplasma à disposição. A gente trabalha com isso, mas a sociedade praticamente não tem acesso a esse trabalho. Então, acho que seria mais ou menos isso aí. Doutor Altair, pegando aqui, complementando e perguntando, em complementação à sua resposta, nós aqui temos visto que o equilíbrio biológico do solo, mais a remineralização com pó de rocha, é um caminho que o Grupo Gás tem andado por ele e tem dado resultados. Qual a sua expectativa num trabalho de seleção, de melhoramento participativo, no ambiente de rochagem? Expectativa, já que você não deve ter feito isso ainda, baseado no seu conhecimento e experiência. Precisa chover no molhado, né, Sebastião? Vocês estão começando um trabalho que eu acho que é fantástico, né, porque vai levar também autonomia no sistema de produção. Não é? É uma questão de sustentabilidade no manejo dos solos. E eu estou falando do manejo sustentável na genética das plantas. Você acha que complementa? Então, acho que seria isso aí. É isso daí. Pessoal, nosso tempo está chegando quase ao fim, se encaminhando para o final. Se alguém tiver mais alguma pergunta, tem o pessoal, estão aí os staffs, podem estar passando para eles. Zecão, aqui tem mais uma pergunta. Qual é a sua estratégia para manejar o mix de 3 ou mais plantas de cobertura? Problema de rebrote ou dessecação natural?
Não entendi direito o manejo, se é via rolofaca. Uma das dificuldades que os produtores apontam para não fazer o uso de plantas de cobertura diversas é a falta ou o alto custo das sementes. Como você faz? Já que faz uso de muitos adubos verdes. Compra ou produz na sua propriedade as sementes? Pela palestra, percebi que faz a mistura na propriedade. É mais vantajoso que o mix pronto? É muito mais vantajoso para o produtor. Mas vamos lá. Quando vai começar a mexer com plantas de cobertura, começa devagar. Quem nunca trabalhou, né? Ó, vou colocar uma crotalária no sistema, vou colocar um nabo forrageiro. Eu comecei assim lá há mais de 20 anos atrás, né? Hoje a gente trabalha com 15, 16 espécies de cobertura, mas não foi assim no começo. Eu acho que todo produtor tem condições e deve produzir a tua semente de cobertura. Eu produzo quase todas. As únicas sementes que eu não produzo são as forrageiras, as braquiárias, por enquanto. Fora as braquiárias, eu produzo todas as minhas espécies de cobertura na fazenda. É fácil, é muito fácil. Precisa de um equipamento, nada. Usa o que você tem na fazenda. Uma semeadora, colhedeira de plataforma de soja. Tá? Começa pequeno, devagar. Olha, dependendo da escala de produção da fazenda, 5, 10, 15 hectares é o suficiente. Né? Existe, quer dizer, como toda... começou... Quando nós começamos a mexer com isso, que eu falei assim, era uma coisa muito diferente, uma coisa de louco. Tá? Hoje virou uma tendência. Eu acho que a agricultura no Brasil, principalmente aqui na região, no Brasil inteiro, no Sul já se faz muito, mas aqui no Brasil tropical, vai mudar muito. A tendência é essa. Essa discussão que nós temos aqui, estamos fazendo aqui de agricultura sustentável, é o que vai prevalecer, e não é em poucos anos. Então, muitos produtores estão querendo e vão entrar com esse sistema de adubação verde com consórcio de cobertura. O que está acontecendo é que virou um nicho de mercado, né? Se aumentou o interesse, aumentou a facilidade. Então, várias empresas já fazem essa pré-mistura e o produtor compra essa pré-mistura para fazer a adubação verde, o consórcio na propriedade. Não vai poder colher, porque é uma mistura, e vai ter que comprar nos outros anos. Eu sou mais favorável que cada produtor, ou os vizinhos, um vizinho faz uma, o outro outra, alguma coisa assim, produza a sua semente. Obrigado. Uma pergunta direta para o Celso, com relação à larva alfinete. O que você utiliza no sulco é no sulco, Bovéria e Metarrhizium? E a outra pergunta, quais os passos necessários para a bioativação de pomares com cancro e greening? Quanto tempo precisa para recuperação das áreas de greening? Quais os passos necessários para a bioativação de pomares com cancro e greening? Bom, os passos seriam assim, você estruturar primeiro o solo, né? Porque o primeiro trabalho que foi feito naquele produtor de tangerina nobre foi no solo. Manejo, como era tratamento totalmente químico, eu precisava complexar aqueles nutrientes para que elas não fossem diretamente solúveis, que penetrassem diretamente na planta, para que aquele nutriente chegasse ao solo e o sistema radicular fazesse a função do self-service, que eu chamo. Coloca o alimento no solo, ela vai consumir aquela planta, desencadeando todos os processos metabólicos da planta para ela pegar aquele nutriente. Isso daí cria uma defesa sistemática da planta, natural. Então, eu não podia deixar o nutriente livre lá. Então, eu precisava complexar.
E aí, complexou o nutriente, o sistema começa a entrar em equilíbrio, você consegue fazer com que a planta fique melhor. E aí você começa a controlar o cancro cítrico, o greening, o xilera, o que for, naquele sistema. Outra era? Larva alfinete. Isso, a larva alfinete, Bovéria metarrhizium. No caso, a complexação é com ácido úmico e fúvico, seria mais ou menos? Sim, seria sobre aquele compostagem, né? Você manda a compostagem naquele material de fermentação de 7 dias só. Material sólido de fermentação de 7 dias. Por quê? A matéria orgânica ela não está totalmente decomposto. Como é uma região tropical, a dinâmica da matéria orgânica é muito rápida em você entrar em decomposição e chegar no ponto de humus. E eu não quero produto de humus, eu quero de processamento. Aí você tem a ação bacteriana e a sucessão ecológica acontecendo nesse material e se estabelecendo. Isso daí a gente chama, assim, pelo menos eu chamo de self-nutrition, quer dizer, você coloca a comida na mesa e ela vai comer. E o que a gente tem no dia de hoje é você ficar parado e a comida vem na boca. Então, se ela vem na boca, você não está desencadeando todas as funções metabólicas no seu metabolismo, no seu organismo. E aí a defesa não é o ácido jasmônico, o ácido acetilsalicílico, os succinatos, todos esses elementos não são liberados dessa forma. Então, só com essa ação. Agora, da Bovéria e do larva alfinete é introdução no solo. Você faz a pulverização porque você vai ter a larva alfinete lá, a ovoposição no solo. Então, começa a criar, faz a pulverização no sistema radicular, você já consegue começar a criar. Só que você tem que ter alimento lá. Sem alimento, ela não se cria. Então, a sua longevidade de um biológico funcionar melhor tem que deixar o alimento. Senão, não tem como ela sobreviver por muito tempo. Porque você não sabe qual é o momento que vai fazer a oposição. Se está lá aquela revoada de vaquinha, é simples. Faz naquele momento. Mas quando você não tem, você vai ter problema lá, você tem que fazer antecipado esse sistema. Certo? E deixa eu colocar em relação ao professor Altair. A gente não é milho, mas é em consideração a parte de solanáceas, tomate. Junto com o grupo Rixwan da Holanda, a gente tem desenvolvido esse sistema mais biológico de produção de sementes. Então, a gente está testando, resgatando todos aqueles tomates de 20, 30 anos atrás, até 50 anos atrás, que não deram certo, os parentais, para ver como que comporta naquele solo, né? Para a recuperação genética daquela. Porque muitas delas, como foi melhorado em alta adubação, sistema de pulverização intensiva, uso de fungicidas e bactericidas intensivo naquela produção de semente, então você fez uma semente boba, né? Não consegue ter resistência. E a gente fazendo esse estudo hoje, nesses solos biologicamente ativos, você recupera plantas que estavam totalmente desenganadas, assim, não, esse daqui não presta mesmo. Elas são as melhores para a produção orgânica. Por que você está... E aí, esse resultado que a gente está tendo aqui no Brasil, em Olambra, está sendo levado para Espanha, Espanha e Estados Unidos, para a própria Holanda, para fazer reanalisar esse sistema de produção de tomate. Porque você perdeu aquele vitalidade genética daquele material lá dentro do melhoramento. Então, estamos resgatando elas nesse sistema biológico, orgânico, né? Ela tem mais resultado. E aí você tem variedades que suportam muito melhor a essas condições. Maravilha. Eu quero mais uma vez aqui agradecer em nome do GAAS as respostas com esta verdade absoluta e o puro comprometimento com a verdade. Ponto. Sem preocupar
nisso ou naquilo. Então, em nome do GAS, agradecemos a todos os participantes desse painel e dessa mesa de debate. Muito obrigado a vocês. Tem uma lembrança ali para a gente entregar. Uma salva de palmas, pessoal. Obrigado.